Durkheim, que é o pai da sociologia, qual foi o grande objeto de estudo dele, Gustavo? O suicídio. Veja, ai meu Deus, chega a me arrepio. Um gênio, no século XIX, foi que ele observou. A grande ciência na época humana era a psicologia, que já tinha o laboratório de psicologia em Leipzig, na Alemanha, e não existia um objeto de estudo da sociologia. E primeiro ele tinha que criar um objeto de estudo. E aí ele observou o seguinte: qual foi o grande objeto de estudo dele? Ele chamou do objeto de estudo da sociologia o fato social, que ele é coletivo, generalizado, aliás, exterior e aí generalizado, ele é nos coage a agir de uma determinada forma e a existir de uma determinada forma. O que foi que ele observou? O suicídio, claro, gente, que tem suicídio que vai ser cometido por questões individuais. Mas ele observou que existe algo que é geral no suicídio, e tem a ver com isso que você está falando. E ele colocou o seguinte: se o que leva, veja, a gente, ele é muito genial, se o que leva ao suicídio é o sofrimento psíquico, os grupos que mais cometem suicídio são os grupos que dão entrada em hospital psiquiátrico. Faz sentido, né? Dá entrada no hospital psiquiátrico, está com sofrimento, comete suicídio. Foi o que ele observou. O grupo que mais cometia suicídio eram homens velhos, de meia idade, separados e cristãos, e que não davam entrada em hospital psiquiátrico. Qual era o grupo que mais dava entrada, ou os grupos que mais davam entrada em hospitais psiquiátricos? Mulheres e judeus. Mulheres por conta do machismo, enfim, e judeus por conta da perseguição. Imagina, França, século XIX. Claro. E aí, o que é que ele observa? Os judeus e mulheres são os grupos que menos cometem suicídio, apesar de estarem mais acometidos pelo sofrimento. Então, o que é que ele observa? Claro que uma pessoa que comete suicídio está em sofrimento psíquico, isso é óbvio. Eu queria muito um levantamento disso hoje em dia, porque certeza que a galera que vai no psicólogo deve ser de esquerda. Isso tem a ver com minha próxima pesquisa. Eu vou fazer uma pesquisa e um trabalho de extensão com policiais civis de Pernambuco sobre a questão do mundo do trabalho e sofrimento psíquico. Existe uma grande incidência, uma das profissões que mais cometem suicídio são policiais e homens, e tem a ver com masculinidade e o sentido da vida. E aí tem exatamente a ver com o que Gustavo falou. Aí veja que interessante, o que foi que Durkheim observou? Claro que quem comete suicídio, como eu disse, está em sofrimento psíquico, mas essa não é a razão. O que leva ao suicídio, Durkheim observou, de uma maneira geral, e ele coloca o suicídio é um fato social, é uma questão da sociedade. Tanto que a gente tem estudos demográficos, aumentou o índice de suicídio entre jovens, com as redes sociais, com a pandemia, é uma questão social. O que é que ele observou? Que existe uma curva em U, excesso e muito pouco regulação e inserção na sociedade, que ele vai colocar que regulação social e inserção tem a ver com solidariedade social, que é o cimento moral da sociedade. Então, as pessoas, aí ele vai dizer que existem 4 tipos de suicídio: altruísta, o fatalista, eu agora não lembro, altruísta, fatalista, enfim, são 4 tipos de suicídio relacionados a essa regulação e a inserção na sociedade. E veja, o suicídio está diretamente relacionado ao grau de vínculo social. Então, por que são os homens de meia idade, como o Gustavo está falando? Porque são os homens que estão separados, são os homens que perderam pessoas da família. E a mulher, por mais que ela sofra opressão na sociedade, ela tem um vínculo muito forte com a família, com a vizinhança, tanto que as mulheres, quando se retire, como é em português? Aposentadoria? Quando elas se aposentam, elas não entram em depressão, porque elas têm mil atividades e vínculo com a comunidade, e elas dão sentido à vida delas de uma maneira muito mais rápida e muito mais ampla, e os homens não, ficam muito atrelados, o senso de masculinidade ao trabalho, né? Então tem exatamente a ver com isso. Qual é o sentido da minha vida? E qual é a grande questão do capitalismo? E aqui esse livro, olha, que é um clássico do estudo do fascismo, que foi organizado por Adorno, um teórico, um judeu da Escola de Frankfurt,
que ele chegou nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra, ele, inclusive, eu acho que ele chegou aí para o campo de concentração, assim como Hannah Arendt, rapidamente. Quando ele chegou nos Estados Unidos, ele observou que mesmo com a queda do nazismo, ele via na sociedade americana um alto índice de fascismo, numa sociedade que vocês não tinham um líder fascista como Bolsonaro, como Hitler, como, enfim. E aí, veja só, esse livro, gente, esse é o original, tá? Que meu ex-marido me deu, esse é o original. Ele tem mais de 900 páginas, olha o tamanho da letra. Eles têm vários capítulos associando o fascismo à questão de gênero, ocupação, sexualidade, vínculo com alguma instituição, a questão da religião, a questão do autoritarismo dos pais, várias questões, prisioneiros, saúde mental, inserção no hospital psiquiátrico. E aí está tendo uma discussão agora que, assim, eu acho... Eu vou dar minha opinião, assim, eu como, apesar de que eu não exerço, né, eu hoje em dia sou socióloga, mas minha graduação foi em psicologia, que eu acho equivocada, que é o seguinte, colocando essa questão da saúde mental. Inclusive, eu vi uma psicanalista que eu respeito muito, ela é brilhante, ela é genial, mas eu tenho uma sutil discordância, porque ela colocou que a questão dele não é de saúde mental, porque é algo que é geral. Eu entendo o que ela está colocando. É algo que é geral, isso é fascismo, mas o que eu discordo, e aí eu vou recorrer a esse estudo de Durkheim, que inclusive, Durkheim ele era filósofo, sociólogo, mas grande parte dos autores aqui eram psicólogos clínicos, que é o seguinte, existe sim, e eles vão falar de índice de autoritarismo ou fascismo. Índice, existem graus, e por que é importante a gente compreender que existem graus? Para a gente conseguir seduzir o outro através do nosso discurso. Que não é todo mundo que votou em Bolsonaro que é um superfascista, que existem pessoas, grupos, que a gente pode trazer para perto, que a gente pode convencer. E o que ele vai mostrar é que existe, sim, uma associação entre saúde mental. Por quê? São pessoas, e o Adorno vai colocar isso, o Reich vai colocar isso, a Hannah Arendt vai colocar isso. A grande questão do fascismo é que, com o advento do capitalismo, a fragmentação, a individualização e a perda do sentido que você tinha antigamente na sociedade, através da categoria ocupacional, através do sentimento de pertencimento, que o Gustavo lembrou muito bem, de classe. Eu me sinto pertencendo a algo porque eu pertenço a uma classe, eu tenho uma função na sociedade. Imagina agora com o neoliberalismo que a categoria trabalhador está sendo completamente anulada. Todo mundo é uma falácia, é microempreendedor. E veja, tem a ver com saúde mental, sim. E isso é importante a gente pensar, inclusive como medida preventiva educacional. Por exemplo, eu trabalho na universidade, eu estou com 2 turmas de direito agora lá na Federal. Mas não adianta também autoajuda, né, professora? Essa solução neoliberal fajuta, né? Não, não é autoajuda, é a gente trabalhar uma conscientização política, sim, porque a autoajuda está no âmbito do individualismo e está no âmbito dessa relação de hierarquizar, que o neoliberalismo ele vai fazer isso, né? Não apenas você tem que acumular capital e explorar o outro, mas esse é o grande lance do individualismo, os digital influencers, que eu tenho horror, que é humilhar o outro. Você tem que humilhar o outro mostrando suas posses, tirando foto que você tem um corpo muito malhado, que você mora numa casa não sei como, que você tem uma vida muito maravilhosa. Enfim. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e
tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.